Vamos iniciar o estudo da química, lembrando que a química estuda a matéria. Matéria é tudo que tem massa e apresenta volume. Então, para a química é muito importante inicialmente entendermos a composição da matéria. Quais são as substâncias que estão compondo a matéria? Porque na natureza, muitas vezes, os materiais que encontramos são formados por várias substâncias e não por apenas uma substância. Dificilmente, na natureza, eu encontro um material formado por uma única substância, que seria o conceito de substância pura. Então, para nós iniciarmos o estudo da química, vamos entender o conceito de substância. Então, substância é toda matéria que apresenta composição definida em termos de elementos e o número de seus átomos e, por consequência, vão apresentar propriedades específicas com valores fixos. Nós vamos entender mais na frente o que são as propriedades específicas. Inicialmente, depois que definimos substância, e aí elas são representadas através das fórmulas químicas, nós já podemos começar a classificar as substâncias nesse início de conhecimento. Então, as substâncias elas podem ser substâncias simples, quando elas são formadas por apenas um elemento químico. Veja bem, O2, O3, H2, N2. Veja bem, só existe o elemento oxigênio. Existem mais de um átomo. 2 átomos do elemento oxigênio, 3 átomos do elemento oxigênio, 2 átomos do elemento hidrogênio, 2 átomos do elemento nitrogênio. O número de átomos pode ser maior que 1, mas aparece apenas um elemento químico, ao passo que as substâncias compostas elas são formadas por 2 ou mais elementos. Então eu tenho H2O, CO2 e eu poderia enumerar uma série de outros exemplos. Então veja bem, 2 átomos do elemento hidrogênio, 1 átomo do elemento oxigênio, 1 átomo do elemento carbono, 2 átomos do elemento oxigênio. Então é importante a gente observar que a substância, ela é representada por uma fórmula. A sua composição é definida, A gente percebe aqui que eu tenho elementos e o número de átomos. Isso não muda. E, por consequência, se ela tem uma composição definida, as suas propriedades específicas que vão defini-la, são de valores fixos. Então, vamos entender essas propriedades específicas. Então, nós temos a densidade, nós temos a solubilidade e nós temos as temperaturas de fusão e ebulição, Então, essas 3 propriedades inicialmente estudadas, existem outras. Elas, através de seus valores, podem definir a matéria que eu esteja estudando. Então, vamos dar um exemplo. A água pura tem densidade 1 grama por mililitro, Ela entra em fusão a 0 graus Celsius, a 1 atmosfera, e entra em ebulição a 100 graus Celsius, a 1 atmosfera. Então, veja bem, esses valores, quando são encontrados, levam a crer que a natureza da matéria seja a água. Então, é muito importante a gente compreender, nós compreendermos o que são as propriedades específicas e como usá-las. Bom, como eu havia dito, dificilmente na natureza nós vamos encontrar a matéria formada por uma única substância, Seria uma matéria pura. Na maioria das vezes, nós encontramos a matéria formada por várias substâncias. Então, nós temos uma mistura.
Pelo aspecto dessa matéria, nós poderíamos dizer que a mistura é homogênea ou que a mistura é heterogênea. Vamos entender. Se eu pego água e açúcar, eu não tenho apenas uma substância, eu tenho duas substâncias. Mas o açúcar se dissolve na água, de maneira que ao olhar para essa mistura, eu só encontro um líquido transparente. Então ele apresenta apenas uma fase. Então as misturas homogêneas são aquelas cuja aparência nos leva a ver apenas uma fase. Já as misturas heterogêneas, elas são formadas por duas ou mais fases. Então você pode imaginar água e óleo, não é? O óleo e a água não se misturam, não é? Então eu percebo, né, visualmente duas fases. Tá certo? Eu posso ter duas ou mais. Se eu tivesse água, areia e óleo, então eu teria o quê? 3 materiais que seriam visíveis, né, no momento que eu estou fazendo a observação. Então, um ponto importante, né, é compreendermos o que é mistura, e elas podem ser homogênea e heterogênea. Se eu estou falando de mistura, se eu estou falando que essa matéria ela apresenta mais de uma substância, nós vamos, né, nos deparar com outro conceito: componentes. Componentes se referem às substâncias que compõem a matéria. Então veja bem, se eu tenho uma substância, se eu tenho uma mistura homogênea, água e açúcar, apresenta o quê? Uma fase. Mas quantos componentes? A componente água e o componente açúcar. Então eu tenho 2 componentes. Se eu estiver diante de uma mistura heterogênea, água e óleo, eu tenho 2 fases que são observáveis, não é? E eu tenho 2 componentes, um componente água e o componente óleo. Então, componente, dentro desse conhecimento, dentro desse conceito, se refere às substâncias que compõem aquela mistura, né? Isso é muito interessante porque na teleaula de hoje foi dado um exemplo onde uma das questões, uma das perguntas sobre a questão apresentada era sobre o número de componentes, não é? Então vamos lembrar que fase é exatamente aquela matéria que a gente pode identificar. Se eu tenho uma fase, eu estou identificando apenas um aspecto. Se eu tenho mais de uma fase, é porque eu observo mais de um aspecto. E componentes são as substâncias que vão compor a minha mistura. Um outro conceito importante é o conceito de sistema. E a gente vai conceituar sistema como aquilo que nós estamos observando, não é? Então, se eu tenho um recipiente com água e açúcar formando uma mistura homogênea, o meu sistema é exatamente o copo com água e açúcar. Se eu tenho um recipiente com água e óleo, ou água, areia e óleo, então meu sistema é exatamente o recipiente, que pode ser um copo, água, areia e óleo, não é? E em função disso, eu posso classificar o meu sistema em sistema homogêneo e o sistema heterogêneo. Quando é que eu classifico o meu sistema como homogêneo? Quando eu tiver uma mistura homogênea, uma fase, ou a substância pura, que também vai ser formado por uma única fase. Então eu tenho água com açúcar. Eu só observo um aspecto, né? O líquido transparente. Da mesma maneira que se eu tiver apenas água pura, eu também só vou observar, não é, apenas o aspecto do líquido transparente. Eu não vejo nada além disso. Então, meu sistema homogêneo pode ser formado pela substância pura ou mistura homogênea. Já meu sistema heterogêneo, ele pode ser formado por uma mistura heterogênea, como nós vimos, água e óleo. Mas eu posso ter uma situação em que a substância pura
está em duas fases, água e gelo. Gelo é água no estado sólido e a água ali está no estado líquido. Então, quando eu tenho a substância pura em dois estados de agregação diferentes, eu tenho um sistema heterogêneo porque eu observo duas fases. O gelo é uma fase e a água no estado líquido é outra fase. Então, esse conceito de sistema e a classificação dele como homogêneo e heterogêneo é muito importante de ser aprendido. Na aula de hoje, não é, de quinta-feira, ficou evidenciado as mudanças de estado, não é, de um determinado material. Foram trabalhados os gráficos, onde se relacionou temperatura e tempo. Isso está ligado aos estados de agregação da matéria. A matéria, nas nossas condições, para o nosso ensino médio, ele se apresenta em 3 estados físicos: o sólido, o líquido e o gasoso. E os processos de transformação de um estado no outro estão descritos nesse diagrama. De sólido para líquido, fusão; de líquido para gasoso, vaporização. O contrário, gasoso para líquido, condensação, liquefação; de líquido para sólido, solidificação. Veja bem, quando eu vou do estado sólido para o líquido, para o gasoso, eu estou aquecendo. Quando eu vou de gasoso para líquido para sólido, eu estou resfriando. E ainda existe um outro processo que é chamado de sublimação. A sublimação é a mudança de sólido para gasoso ou de gasoso para sólido sem passar pelo estado líquido. Então é importante a gente compreender isto. E foi abordado o conceito de temperatura de fusão. O que é temperatura de fusão? É aquela temperatura na qual a matéria passa do estado sólido para o estado líquido ou do estado líquido para o estado sólido. Temperatura de ebulição é aquela na qual a matéria passa do estado líquido para o estado gasoso e do estado gasoso para o estado líquido. Então, nós temos temperatura de fusão, temperatura de ebulição, como sendo uma propriedade específica. Toda matéria, no seu estado puro, toda substância pura, vai apresentar um valor fixo de temperatura de fusão e de temperatura de ebulição, através do qual nós podemos identificá-la. Vamos compreender a representação gráfica das mudanças de estado de agregação da matéria. Então, veja bem, a matéria em nossas condições, no nosso ensino médio, se apresentam no estado sólido, líquido ou gasoso. Então, a matéria iniciando o processo de aquecimento, porque veja, à medida que o tempo passa, a temperatura está subindo. Então, ela inicialmente no estado sólido, num determinado tempo, ela mantém a temperatura, logo a seguir, essa temperatura sobe. Então, quando você tem essa representação, esse patamar, você tem uma mudança de estado. Ela iniciando no estado sólido, então a matéria aqui está passando de sólido para líquido. De maneira semelhante, esse momento aqui é o momento de ebulição. Então, toda vez que eu tenho a substância pura mudando de estado de agregação, nos momentos em que ocorre fusão, no momento em que ocorre ebulição, observa-se uma temperatura fixa, o que é diferente quando eu tenho uma mistura. No momento em que ocorre fusão, no momento em que ocorre ebulição, nós observamos um intervalo de temperatura. Então, quando eu tenho a substância pura, eu vou observar o patamar.
Quando eu tenho a mistura, nos momentos de mudança de estado de agregação, eu tenho uma variação de sua temperatura. É importante a compreensão da representação gráfica dos estados de agregação. Eu espero que vocês tenham compreendido esse conceito, não é? E qualquer dúvida, por favor, enviem para que eu possa ajudá-los. Obrigado.